Capítulo 18. Trading dinâmico versus trading estático. A necessidade de se adaptar. Embora a maior parte dos princípios de trading discutidos neste audiolivro, talvez todos, sejam atemporais, as estratégias e metodologias de trading precisam ser adaptáveis. Quando perguntei se Colin O'Shea seguia regras específicas de trading, ele respondeu: "Eu uso algumas diretrizes de risco, mas não é assim que eu penso em regras. Os traders bem-sucedidos no longo prazo são aqueles que se adaptam. Caso eles usem regras e você se encontre com eles 10 anos depois, verá que eles violaram todas essas regras. Por quê? Porque o mundo vai mudando." O'Shea continua: "Algumas só são aplicáveis a um mercado em um momento específico. Os traders que se dão mal podem até ter regras excelentes, mas elas param de funcionar. Eles se agarram a elas porque antes funcionavam e ficam super chateados de perder dinheiro mesmo fazendo aquilo que sempre fizeram. Não se dão conta de que o mundo caminhou sem eles." Edward Thorp deu um exemplo perfeito de como os traders de sucesso se adaptam. Entre os muitos pioneirismos de Thorp ao longo da carreira, está o de ter sido o primeiro a implementar a arbitragem estatística como estratégia. A arbitragem estatística é uma espécie de estratégia mercadologicamente neutra, em que os portfólios são montados a partir de um grande número de posições compradas e vendidas em títulos, balanceadas para minimizar as movimentações do mercado nesta ou naquela direção ou outros riscos. É uma estratégia comprada em títulos subavaliados e vendida nos superavaliados, com um ajuste dinâmico nos ativos conforme a variação dos preços. Em geral, mas nem sempre, é usada a estratégia de reversão à média para determinar quais ações estão subavaliadas e quais estão superestimadas. Em 1979, Thorp lançou um projeto de pesquisa que batizou de Projeto dos Indicadores. Ele saiu em busca de dados que poderiam ter valor preditivo do preço de títulos específicos. Thorp e sua equipe analisaram um amplo leque de possíveis indicadores, entre eles faturamentos inesperados, taxas de pagamento de dividendos, relação entre valor comercial e valor contábil, etc. Dentro desse projeto, um dos pesquisadores examinou as ações que tinham subido e descido mais no passado recente. Esse fator revelou-se, de longe, o indicador mais eficaz na previsão do preço dos papéis a curto prazo. Basicamente, as ações que tinham subido mais tendiam a performar mal no período subsequente, enquanto as ações que tinham caído mais tendiam a superar a média. Essa estratégia foi batizada de MUD, Most Up, Most Down. Mais subiram, mais desceram. Na versão inicial dessa estratégia, Thorp tentava controlar o risco equilibrando a exposição a títulos comprados e vendidos. A abordagem funcionou muito bem, com um controle de risco razoável, mas depois de algum tempo, a performance retorno-risco começou a piorar. Nesse momento, Thorp revisou a estratégia, montando portfólios neutros em relação aos mercados e também aos setores. Então, quando até mesmo o modelo neutro em relação aos setores começou a dar sinais de não ser mais vantajoso, adotou uma estratégia que neutralizava o portfólio de acordo com diversos fatores definidos matematicamente. No momento da adoção dessa terceira versão, a versão original do sistema já havia piorado bastante. Adaptando sempre a estratégia às necessidades, Thorp conseguiu manter um desempenho retorno-risco superior, ao passo que, se tivesse mantido o sistema original, que funcionara tão bem da primeira vez, a lucratividade teria evaporado com o passar do tempo. Estratégia gradual, scaling, versus preço único de entrada e saída. Não é preciso entrar ou sair de uma posição de uma vez só. A maioria dos traders tende a escolher um preço único de entrada e um preço único de saída, mas com frequência é melhor entrar e sair gradualmente das posições. Por exemplo, vamos pensar em um dilema comum vivido pelos traders. Digamos que você tem uma forte convicção de que um mercado vai se valorizar, mas os preços acabaram de passar por um ajuste importante para cima.
Sua preocupação é que, se comprar agora e ocorrer uma correção, o prejuízo inicial vai forçá-lo a sair do mercado, mesmo tendo razão na direção de longo prazo. Por outro lado, se for um trade verdadeiramente bom, há uma enorme probabilidade de que a espera por uma correção o leve a acabar perdendo a jogada por inteiro. Existe, porém, uma terceira opção. Você pode comprar uma posição parcial, scale in, no mercado e usar um processo de entrada gradual para o restante da posição. Esse método de compra gradual assegura que você tenha pelo menos uma posição parcial se o mercado seguir em frente, sem ter que assumir o risco implícito da compra da posição por inteiro depois de uma alta substancial. Ao reduzir o preço médio de entrada, também se reduz a probabilidade de perder um bom trade de longo prazo por conta de um prejuízo inicial na entrada. Uma perspectiva análoga também pode se aplicar à saída de uma posição. Por exemplo, suponhamos que você esteja comprado em uma posição com um ganho importante e tenha medo de abrir mão desse lucro. Se você sair inteiramente da posição e ela continuar se valorizando, acaba perdendo uma porção substancial da operação inteira. No entanto, caso segure a posição inteira e o mercado sofra uma reversão, boa parte do seu ganho evapora. Como alternativa, sair gradualmente, scale out, garante uma posição parcial se a alta continuar, ao mesmo tempo que minimiza a perda de lucro se o mercado mudar de direção. Bill Lipschutz, ex-chefe mundial de trading cambial do Salomon Brothers e gerente de portfólio da Heather Sage Capital Management, uma gestora financeira cambial, atribui sua capacidade de conservar bons trades de longo prazo ao uso de ordens scale out. Isso me permitiu conservar trades vencedores de longo prazo por muito mais tempo do que a maioria dos traders. Evite a tentação de querer ter razão total. Ao evitar decisões tudo ou nada, e em vez disso entrar e sair gradualmente das posições, você nunca obterá o resultado perfeito, mas tampouco viverá o pior cenário. O trading de ajuste de posições. A maioria dos traders tende a enxergar o trade como um processo de duas etapas, uma decisão de quando ou onde entrar e uma decisão de quando ou onde sair. Talvez fosse melhor enxergar o trading como um processo dinâmico entre os pontos de entrada e saída, e não um processo estático. Talvez nenhum entrevistado meu tenha exemplificado o processo de trading dinâmico melhor que Jimmy Baluddimas, um trader individual extremamente bem-sucedido da First New York Securities e um heterodoxo por excelência. No livro Hedge Funds Market Wizards, Os Magos do Mercado de Hedge Funds, comecei meu capítulo sobre Baluddimas com a frase: Jimmy Baluddimas desrespeita todas as regras. E ele desrespeita mesmo, vende em momentos de forte alta e compra em mercados que estão despencando, investe em perdedores e pula fora de vencedores. Não aconselho ninguém a tentar copiar o método de trading de Baluddimas, que, em minha opinião, seria suicídio financeiro para a maioria das pessoas. Mas existe um elemento, e apenas um, em seu estilo de trading que, acredito, pode beneficiar muitos traders. Esse aspecto específico de seu trading, que vamos abordar em breve, explica como Baluddimas pode ter lucro líquido com tanta frequência, mesmo quando está do lado errado do mercado. Minha primeira entrevista com Baluddimas ocorreu em 22 de fevereiro de 2011, um dia de forte queda da bolsa. Antes daquele dia, o mês tinha sido particularmente brutal para quem estava vendido, pois todos os dias o mercado atingia novos recordes, em intervalos nunca superiores a 3 dias. Baluddimas estava fortemente vendido ao longo de todo o mês de fevereiro. Na abrupta realização de lucros do dia 22, perdeu pouco menos da metade dos ganhos do mês, mas foi suficiente para Baluddimas mais que recuperar todas as perdas do mês até ali. Uma das principais perguntas que fiz a ele foi: como você pode estar por cima mesmo tendo estado do lado errado do mercado? Ele respondeu do seu ponto de vista de trader vendido no momento da entrevista: eu sempre tiro uma parte do dinheiro da mesa quando o mercado está a meu favor. Isso me poupa muito dinheiro, porque quando o mercado se recupera, minha posição já está menor.
É um costume que tenho desde o primeiro dia. Sempre tiro dinheiro da mesa quando está a meu favor. Sempre, sempre, sempre. O ajuste do tamanho da posição em sentido contrário à flutuação do mercado, isto é, reduzindo uma posição vendida no período de baixa e recompondo uma posição completa na alta, é um elemento chave do sucesso de Balu Dimas. Ele é tão talentoso no trading de ajuste de posições que, às vezes, como neste caso, obtém lucro líquido mesmo estando do lado errado da tendência do mercado. Embora poucos traders tenham condições de imitar o dom inato de Balu Dimas para ajustar suas posições, uma abordagem dinâmica do trading, em vez de estática, pode ser benéfica para muitos. Na prática, como poderia ser usada uma abordagem dinâmica do trading? A ideia básica é que o tamanho da posição seja reduzido em um movimento lucrativo e reconstruído numa correção posterior. Toda vez que uma posição é reduzida e o mercado retorna ao ponto de reentrada, gera-se um lucro que, do contrário, não teria sido realizado. Pode até acontecer que um trade que não tenha uma variação favorável do preço líquido, medida entre o ponto de entrada original e o ponto de saída final, acabe sendo lucrativo devido ao trading contrário à posição, isto é, reduzindo a exposição em variações favoráveis dos preços e aumentando se houver alterações posteriores adversas. Outra vantagem importante de reduzir a exposição numa variação favorável dos preços é que isso diminui as chances de ficar de fora de um bom trade em uma correção dos preços, pois, como a posição já foi reduzida, a correção teria menos impacto. Pode até ser considerada desejável, como oportunidade para reentrar na parte liquidada do trade. Por exemplo, digamos que você comprou uma ação a 40, fixando a meta de 50 e com a expectativa de resistência temporária em 45. Considerando esses pressupostos, você pode usar uma estratégia de reduzir a exposição em 45 e recompor a posição integral no momento de retomada. Com essa abordagem, sua posição será mais robusta nessa retomada. Por outro lado, no caso de uma abordagem estática, essa retomada geraria o receio de perda integral do lucro do trade, aumentando a probabilidade de que ele fosse totalmente liquidado. A única situação em que a estratégia de realizar parcialmente o lucro em uma variação favorável dos preços e recompor durante uma correção leva a uma perda líquida ocorre quando o mercado continua a andar na direção indesejada, sem retornar ao nível de reentrada. Nesse caso, porém, por definição, a parte da posição que foi mantida será muito lucrativa. Por isso, no fim das contas, esse processo de trading dinâmico pode aumentar o lucro em variações de preços com correções, assim como aumentar a probabilidade de manter bons trades ao custo de uma parte dos lucros nos trades que avançarem de maneira suave na direção pretendida. O trading de ajuste das posições não é necessariamente uma boa pedida para todos os traders, mas alguns hão de considerar esse método bastante benéfico.